Paulo. Não, é o que eu estava falando. Esses sujeitos virem aqui falar de democracia e liberdade, que é justamente o que nós não temos no Brasil nesse momento, né? Amanhã eu vou protocolar uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente a respeito de violação de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Aliás, Fernão, seu caso, vou até pedir para incluir na petição aqui, porque é mais uma violação. Jornalista histórico tendo seu direito de liberdade de imprensa violado, algo que viola não só a Constituição brasileira, mas o direito internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, com o qual o Brasil é signatário, e além disso, até a Carta dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas é um clássico, né, Paulo? É um clássico, é você lembrar que todas as repúblicas soviéticas se chamavam República Democrática não sei das quantas. É verdade. Né? Eles que fazem questão desse detalhe sempre. Né? Então, você vê o trio assombro do Supremo Tribunal Federal discursando em Nova York sobre liberdade de imprensa e democracia. Quem é o próximo? É o clássico. Kim Jong-il. Kim Jong-il também vem, próximo integrante que vai dar declaração aqui. Vem o Kim Jong-il, depois o Xi Jinping. Vai falar de direitos humanos, provavelmente. Exato, direitos humanos. Essa é a vergonha que está acontecendo. Agora, uma parte disso é explicada assim, tem duas coisas, né? A primeira é que esses caras, eles são professores processuais, mas eles não entendem muito dos princípios por trás, os princípios filosóficos por trás dessa legislação. O sujeito não pode ser pouco burro para comparar a liberdade de expressão do país com uma empresa, como fez o Alexandre de Moraes. Então, ele acha que o Brasil, ou o Xandaquistão agora, ele é uma empresa dele. Essa comparação que ele fez aí tá ao vivo. A democracia sou eu, né? Então me agredir é agredir a democracia. Então, a empresa do ele Xandão, e o Luiz XIV. Então, devia mudar de nome de Xandaquistão para Xandão Incorporated, né? Xandão Limitada, que é a empresa que ele acha que é o Brasil, que não pode falar mal do que pensa dele, que é o nosso diretor da empresa. Essa foi a comparação que ele fez e todo mundo acha isso normal. Eu não. Eu vejo um troço desse e tem um ataque do coração. E você vê que, olha, o ataque à democracia que eu perpetrei, enfim, foi o último que desencadeou a censura, era a recomendação de que o Brasil adotasse o voto distrital puro com recall, iniciativa e referendo, que é o sistema americano. Mas isso é desinformação. Altamente subversivo uma coisa dessa. Isso é desinformação, porque, no fundo, o que eles acham é que essas pessoas que estão nas ruas reclamando deles, eles acham que essas pessoas são gados. Ele mesmo fala que essas pessoas são vítimas de má informação ou de desinformação. São as palavras dele, vocês escutem de novo. Então, tá por trás, essa é a razão. Aí você junta com isso um outro sujeito que eu não sei se é cara de pau ou mitomaníaco, eu não sei qual é o adjetivo, quando ele diz que as pessoas, também por conta dessa desinformação, o gado, um mito que surgiu na internet, de que ele é contra o presidente. Ora, isso não, só pode ser gaslighting, como a gente diz aqui, que é a expressão de quando alguém mente na tentativa de levar o interlocutor à loucura, com tamanho grau da disfarçatez da mentira. Então, reparem, esse é o mesmo sujeito que há pouco tempo atrás estava chamando o Bolsonaro de genocida, chamando o Bolsonaro de farsante, chamando o Bolsonaro de burro. Ele chamou de baixa capacidade cognitiva, o que é a mesma coisa que burro. Está chamando o Bolsonaro de burro. Ele diz assim, eu não sei por que vocês acham que eu não gosto do presidente. Não sei. O mesmo que agora, na véspera da eleição, botou um pagode, nós comentamos aqui no Pingo nos Is, eu não me lembro qual era o pagode, já vai tarde, alguma coisa assim, dando adeus, comemorando que ele já sabia, eu não sei como, que o Bolsonaro ia perder as eleições, né? Não sei como é que sabia, uma eleição que terminou 49,2 a 50,8, não sei como é que ele já sabia, mas ele já sabia.
Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, para a cabeça, tanto do presidente do Xandaquistão, ou CEO do Xandão Limitada, quanto o cara de pau do Barroso, você é um retardado, assim como essas pessoas que estão nas ruas, vocês são muito burros, que caem na desinformação de agentes do mal, como o Fernão, como o Mota, como eu. Então vocês são vítimas, são gados, vítimas indefesas. E é isso, a esse desrespeito ao povo e à sabedoria popular que esses sujeitos chamam de democracia. Assim como o Fernão disse bem, os líderes das repúblicas soviéticas. Eu já falei, né? Eles não conseguem mais, acharam que vinha a Nova York. Tem uma cena do ministro Barroso, antes de ser identificado, tentando passear pelo Times Square em Nova York e sendo interpelado e tendo que entrar numa loja. Aqui, meus amigos, eu lamento, os ministros não vão ter vida mole não, igual os ditadores da Venezuela e os usurpadores do poder da Venezuela também não terão. Então esquece viagem para os Estados Unidos, vai ter que ficar trancado, usando guarda-chuva para se proteger. São os ossos do ofício, né? Dá para... No Brasil, como eu disse, tem capanga, tem tudo para correr atrás das pessoas. Aqui nos Estados Unidos não tem. Na verdade, esse cidadão foi muito gentil até de sair quando o ministro chegou perto dele, porque ele podia ter ficado no lugar dele e se o ministro encostasse nele e ele se sentisse ameaçado, aí o ministro enfrentaria sim consequências criminais e a pessoa teria o direito de se defender e não ia ter nada que o Alexandre de Moraes pudesse fazer. Então, o Alexandre de Moraes tem que tomar cuidado, porque quando ele parte assim aqui nos Estados Unidos em direção a uma pessoa, se fizer isso na Flórida, então, só isso já enseja, pode ser considerado aqui crime de assault, né? E enseja um tabefe de volta. Então tem que tomar cuidado. Nunca recomendo que as pessoas partam para esse tipo de coisa, mas eles têm que entender que a legislação aqui é um pouco diferente. Agora, essas declarações que a gente tem ouvido aqui, veja, o Mota falou bem, como é que é reconstrução constitucional constante? Isso aí explica qual é o problema. Os caras acham que tem o direito de reconstruir a Constituição. Depois tem uma fala do Toffoli dizendo que, tirando onda, que a caneta do Lewandowski foi contra uma decisão presidencial, ou seja, o representante eleito do povo. Não interessa se ele gosta da decisão ou não. Bolsonaro foi eleito pelo povo, ele tem mandato. Enquanto o Toffoli não tem, o Lewandowski não tem. Mas eles se orgulham de usurpar o poder que não é deles, né? E aí vem o outro ministro, não me lembro mais quem já, que fala que agora, acho que foi o próprio Gilmar, que agora a era dos extremos é a hora de trazermos a verdade factual. E o que é a verdade factual? É a verdade que ele quer, né? Porque segundo eles têm que indagar por que esses lunáticos, eles chamaram de lunáticos histéricos. Para eles, essas pessoas que estão aí são lunáticas e histéricas, que estão pedindo intervenção militar, que estão aí protestando contra eles. Eles entendem que essas pessoas é que estão loucas. Eles é que são os sãos, simplesmente porque eles estão no poder. Então eles podem refazer a Constituição, dizer o que é verdade factual, o que não é verdade, desfazer a vontade popular, e quem pensa o contrário é louco, histérico, e eles vão jogar na cadeia. Tem alguma coisa errada. E a isso eles chamam de democracia e liberdade. Então, eu não sei, eu acho que eu realmente devo estar num estado de histeria e loucura, porque eu não acho que isso seja normal.